Já parou para pensar de onde vem a nossa verdadeira força? Onde é que a gente deposita a nossa segurança de verdade? Usando a sabedoria de textos muito antigos, a gente vai explorar uma perspectiva que, olha, pode desafiar tudo o que a gente acha que sabe sobre poder. A grande questão é essa. No mundo tão cheio de incertezas, o que é que nos oferece segurança de verdade? Uma segurança que dura? Será que é a força que a gente pode ver, medir e controlar? Ou será que existe outra fonte de poder? É isso que a gente vai investigar. Bem, tudo começa com um instinto que é de todo mundo. A busca por segurança, essa vontade de ter o controle do nosso destino, de garantir a nossa sobrevivência, que nos leva a construir muralhas, exércitos e fortunas, né? E é natural. Ao longo da história, a confiança foi colocada naquilo que era visível. Sabem, coisas que podiam ser medidas, contadas, controladas. Afinal de contas, parece a aposta mais segura, não é mesmo? E no mundo antigo, tinha um símbolo de poder que se destacava, mas se destacava muito acima de todos os outros. Ele representava o auge da força e da tecnologia da época. Exatamente, o cavalo. Mas não era um cavalo qualquer, não. O cavalo de guerra era tipo o tanque de guerra de hoje. Era mais alta a tecnologia militar, a força bruta, a velocidade que decidia as batalhas. Ter um exército com cavalos e carros de guerra era, sim, o sinal máximo de que você dominava a situação. E a lógica por trás disso era bem simples. Para qualquer líder daquela época, a estratégia mais inteligente era investir pesado em cavalos, carros de guerra e soldados. Parecia o único caminho, o mais lógico para a vitória e para a segurança do povo. Mas é bem aqui que a nossa fonte de análise apresenta uma virada de roteiro. Uma ideia que vai contra toda essa lógica militar, toda essa estratégia. E a primeira afirmação já é bem chocante. O texto diz que, mesmo com toda a sua força, o cavalo é uma esperança vã. Ou seja, uma promessa vazia. Sozinho, ele não pode garantir a salvação de ninguém. Imagina ouvir isso naquela época. Ia contra todo o senso comum. Esse próximo trecho vai ainda mais fundo na ideia. Não é sobre negar a preparação. Claro, prepare o cavalo para a batalha. Mas é sobre reconhecer que o resultado final, a vitória em si, vem de uma fonte superior, de um poder soberano que os textos chamam de Senhor. E a ideia não para por aí. Aquelas qualidades que a gente mais valoriza numa batalha, a força de um cavalo, a agilidade de um soldado, não são, segundo o texto, o que determina um favor divino ou o resultado final da história. Agora, essa citação de Isaías é talvez a mais direta de todas. Ela cria um contraste muito claro. A força egípcia, com seus famosos cavalos, é material, é carne, ou seja, é limitada. A força divina é de outra natureza, é espírito. Então, a mensagem que conecta todos esses textos é bem clara. A força humana, por mais impressionante que possa parecer, tem um limite. Ela é, na sua essência, incapaz de oferecer aquela garantia final de segurança. Ok, então se a força que a gente consegue ver não é a resposta definitiva, qual é a alternativa? A próxima sessão explora justamente esse poder que, segundo os textos, vai além da nossa lógica. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a confiança na força humana. Cavalos, armas, alianças políticas. Do outro, a alternativa divina, sabedoria, cuidado soberano e graça. É um contraste total de onde a segurança é buscada. Então, a ideia central aqui é uma baita mudança de perspectiva. É deixar de confiar só nos recursos que a gente pode controlar e contar e passar a depender de uma providência divina, de um cuidado que muitas vezes vai além da nossa compreensão. Tá, mas como seria essa dependência na prática? A fonte sugere um caminho em 3 passos. Primeiro, a humildade, reconhecer as próprias limitações. Segundo, a obediência, seguir a direção divina, mesmo que às vezes pareça não fazer sentido. E terceiro, a entrega, confiar de verdade. Certo, mas como é que essa lição tão antiga se aplica hoje? Afinal, a gente não aposta mais em cavalos de guerra. Então, quais são os nossos cavalos modernos? Essa é a pergunta que fica para a gente refletir. Onde é que a gente coloca a nossa esperança de segurança e de sucesso no século XXI? Nossos cavalos de hoje em dia têm muitas formas, né? É a tecnologia de ponta, o poderio militar, a nossa inteligência estratégica, a influência política e, claro, a estabilidade financeira. Ela parece a muralha definitiva, mas um colapso econômico inesperado pode transformar tudo em pó, mostrando quão frágil ela pode ser.
E aqui está a conexão crucial. A forma dos nossos símbolos de poder mudou, mas o princípio que os textos antigos apresentam continua exatamente o mesmo. A dependência exclusiva em recursos humanos para a segurança final é vista como uma promessa que não pode se cumprir. E isso nos leva a uma nova definição de salvação, pelo menos dentro dessa perspectiva. Não é um escape que a gente conquista pela nossa própria força, mas uma esperança que vem de fora, baseada na graça e no reconhecimento das nossas próprias limitações. E assim, a gente termina com essa pergunta no ar, depois de explorar essa visão que desafia a nossa lógica comum sobre força e segurança, o que essa palavra salvação significa agora? É uma questão que continua a ecoar.